Que a luz do Cristo nos ilumine, que a luz do Cristo potencialize em cada um de nós o amor. Espero que estejam todos bem, possamos nesse momento vibrar bastante amor, possamos nesse momento mentalizar o Cristo, mentalizar Maria. Eu gostaria de saber se a minha voz, juntamente com essa melodia, está de uma forma esteja dando para escutar. Pois nós, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, de acordarmos, de ter essa oportunidade de prosseguir esta caminhada de amor, de luz e de paz. Quero agradecer a direção do Lex, lá Espírita Casa do Samaritano, que nos dá essa oportunidade de aqui nos reunirmos nesse Evangelho que todas as manhãs, a partir das 9 horas, um colaborador, um trabalhador da casa está aqui para ler e explanar o Evangelho, que são as passagens de Jesus. Nesse momento, gostaria que aqueles que ainda não estão com o livro, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que possam pegar, colocar uma água para que essa água possa ser energizada e quando finalizar, cada um beba a água, aquela água que sobrar, distribua entre os seus familiares, entre os animais, as plantas, e o que sobrar pode botar na geladeira e ir consumindo. Com certeza estará energizada com todo o amor, com toda a luz dos ceareiros do Cristo. Então sejam todos bem-vindos, Dona Socorro, Serina, Marcos, o Leozinho, Léo Mastrangelo, grande amigo, muito querido por nós. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Maria, ao nosso irmão e mestre amado Jesus. Vamos fechar os olhos para que possamos nos conectar, nos concentrarmos melhor. Não é nenhum ritual. Aqui é apenas para que possamos estar conectados melhor com o nosso Ser Supremo. Mestre amado Jesus, gratidão por este momento, por essa reunião, que nós possamos estar incluídos pelos vossos ceareiros, com a permissão divina de nosso Pai, para que com palavras simples, com palavras afetivas, possamos entender e sermos entendidos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram a nos escutar. E assim, pedimos que sejamos envolvidos com a tua luz de amor, com a tua luz de sabedoria, de união e de harmonia. E assim, peço permissão para iniciar a leitura do Evangelho, no capítulo 21, onde iremos falar
sobre os prodígios dos falsos profetas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 5, prodígios dos falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas surpreendentes, para seduzirem até mesmo os eleitos. Estas palavras dão verdadeiro sentido da palavra prodígio. No conceito teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, além das leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele. Mas o simples bom senso diz que Ele não pode ter concedido a seus inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazerem o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se acreditarmos, pois, que de acordo com o sentido que se dá àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de realizar prodígios tais que enganariam até os eleitos. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e milagres não seriam privilégios exclusivos dos mensageiros de Deus, e nada provam, já que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, miraculoso e maravilhoso. Uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é outra coisa além da aplicação de uma determinada lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia os das leis científicas. Por muito tempo, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seus desejos de dominação, alguns conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los. É por isto que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que, do ponto de vista de algumas pessoas, parece prodígio, não é o sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, mas que o mais indigno, como o mais digno, pode possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Então, nós iniciamos essa explanação conceituando, conforme está no texto, os prodígios. Os prodígios são os fenômenos excepcionais, são esses fenômenos miraculosos que muitos acham que sejam fenômenos sobrenaturais. E no texto já nos informa que não.
Existe a lei, as leis da natureza, as leis naturais. Tudo está no comando do Pai Celestial. E os profetas? Nós temos geralmente, muitos acham que os profetas são aqueles que adivinham o futuro, ou que prevê o futuro, certo? No entanto, na acepção real, o profeta é um enviado de Deus. Jeremias, que foi um missionário enviado por Deus, que veio antes de Jesus, ele veio preparar a terra para o Cristo. E ele já chamava a atenção, olha, antes de Cristo ele já chamava a atenção sobre os falsos profetas. Ele já chamava ao povo da época, ele já chamava a atenção para ter cuidado com os falsos profetas. O Cristo, no Evangelho de Mateus e de Marcos, ele também nos adverte, onde ele diz que iria aparecer pretensos seres divinos, pessoas missionárias, indicando onde Jesus estaria, e isso nós vemos até hoje. Alguns de nossos irmãos que desviam os seus caminhos e dizem seu Jesus, seu missionário, seu Cristo, e Jesus já nos advertia lá no Evangelho de Mateus e de Marcos. Ou seja, primeiro veio Jeremias, o missionário antes de Cristo, e depois vem próprio Jesus Cristo. Esses prodígios da mediunidade, no qual nós não precisamos ser santos para se ter poderes mediúnicos. Todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Não é só aqueles que estão na doutrina espírita, não. Todos. Como existem várias especificações de mediunidade. A intuitiva, a psicográfica, a clarividência, a psicofônica, que muitos atribuem à incorporação, certo? Então, onde tem várias pessoas que adquirem com conhecimentos, com leituras, e nós, espíritas, devemos estar alertas para não cairmos nas armadilhas dos falsos profetas. Precisamos ter conhecimento para fazermos a distinção. Como podemos fazer essa distinção dos falsos espíritas, falsos profetas, falsos cristos, daqueles que têm uma boa intenção? Então, a grande defesa que nós temos, a grande arma que nós temos para diferenciar o falso Cristo, o falso profeta, daqueles que têm essa boa intenção, é o estudo consciente do Evangelho. É a conscientização do Evangelho. A conscientização do Evangelho nos traz uma convicção profunda que saberemos separar o joio do trigo. Os que não têm instrução são presas mais fáceis a serem manipuladas pelos falsos profetas. Então,
Vejamos o quanto é importante o conhecimento, como Jesus já nas suas passagens já dizia. Nós somos criados por Deus, nosso Pai divinal. Nós somos formados simples espíritos, nós somos espíritos simples e ignorantes quando somos criados, pela essência do amor do Pai. E nós temos que, durante toda essa trajetória, buscar o conhecimento. E esse conhecimento é que vai nos colocando nessa subida, vamos assim dizer, desses degraus da evolução espiritual. Consequentemente, mesmo antes de Cristo, pois já Jeremias falava, os homens já tinham necessidade de buscar algo que preenchesse o poder deles. E esse prodígio desses nossos irmãos passados era o da ambição. Os nossos irmãos iam à procura desses irmãos que tinham, e ainda hoje muitos têm, desse prever o futuro, e vão atrás para buscar, através desses poderosos, vamos assim dizer, uma melhor vida profissional, mas sem esforço, mais dinheiro, certo? E essas buscas atrapalham o homem, porque nós temos que fazer nossos esforços. A riqueza material, ela não é uma coisa má, até porque quem nos dá a oportunidade é Deus, como empréstimo. Porque quando nós retornamos à pátria espiritual, nós não levamos nada de matéria. Nós levaremos aquilo que fizemos de bom ou de ruim. Então esse atrapalhar esses homens é por essa busca incessante de se ter mais a matéria, de se preocupar mais com o ter e não com o ser. Então, para que nós possamos nos proteger desses falsos profetas, nós temos que buscar o conhecimento. O próprio texto fala, ele vai se tornando, quanto mais a gente se esclarece, quanto mais estudamos, quanto mais adquirimos conhecimento, isso vai diminuindo aqueles irmãos serem manipulados pelos falsos cristos, pelos falsos profetas. E ele faz, na passagem, diz que os próprios escolhidos, que são aqueles que têm o discernimento espiritual, podem ser seduzidos pelos falsos profetas, por causa desses prodígios. Nós podemos colocar como exemplo certas situações de médiuns que vão prever o futuro. Tem-se, vamos supor, prever o futuro, que a pessoa vai ter uma enfermidade, mas aquela enfermidade vai ter a cura, tal. Então o que acontece? Aquela pessoa que conseguiu essas informações, ele vai ter aquele seguir. Ele vai seguir aquele padre, aquele pastor, aquele médium, certo? E consequentemente, eles se espantam com o aspecto exterior, mas esquecem da essência. Certo?
na busca do conhecer a essência, ou seja, nós podemos distinguir quando Jesus fala conhecer a árvore pelos frutos que ela dá. Então, as curas que Jesus fazia era a manipulação de fluidos. Era a manipulação de fluidos. Jesus, um ser supremo relacionado à moral, ele fala que nós podemos ser semelhante a ele. Nós podemos fazer o que ele fez. E ele é bem claro naquela situação onde aquele jovem cai no fogo e na água, e o pai já tinha pedido ajuda aos seus discípulos e eles não conseguiram. E quando ele expulsa os demônios daquele jovem, ele fala para os discípulos: ô raça de incrédulos, até quando eu vou ter que estar aqui para resolver essas situações? Ou seja, deixa bem claro que nós, de acordo com a nossa moralidade, nós poderemos fazer o mesmo. Agora, eu posso, ou nós podemos utilizar essa manipulação, esses fluidos, para o bem ou para o mal. Nós temos o livre-arbítrio dado pelo nosso ser supremo, que é o nosso Pai Celestial. Então, consequentemente, quando eu estou utilizando para o mal, eu tenho que lembrar que vai haver consequências. As minhas plantações. Certo? E a lei da natureza, onde nada pode acontecer na natureza que não esteja prevista em alguma lei. Nós é que, por não querermos estudar, desconhecemos essas leis. Mas as leis naturais, as leis da natureza existem. Certo? Então, quando pessoas utilizam da mediunidade para fins pessoais, quando estão fazendo essas práticas, elas estão indo em caminho inverso da mediunidade com Jesus, no qual é gratuita. E Jesus fala em uma de suas passagens: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Então eu não posso utilizar deste atributo da mediunidade para essa prática do mal. Porque aí, e não só a prática do mal, como também a cobrança. Quando é feito trabalhos que se cobram, está indo inversamente à mediunidade de Jesus, que sempre foi de forma gratuita. E é exatamente isso que nós devemos, com a nossa mediunidade, utilizar para o caminho do bem e do amor edificante. E ainda tem, quando aqueles irmãos vão, pela prática de angariar bens materiais, pela sua ambição pessoal, nós devemos evitar, através do esclarecimento. Jesus, em mais uma passagem, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais estudo, quanto mais esclarecido estou, mais eu estarei preparado para que eu possa me desviar dessas tentações. Quantos irmãos nossos não, e nós mesmos, já falimos em
inúmeras existências, em nossas missões. Então, e o que devemos, além disso, de conhecer a verdade, o que devemos fazer? Vigiarmos e orarmos. Porque nós temos que estar vigilantes. Os nossos pensamentos, ele atrai o superior e o inferior. Lembrando que se nós somos filhos de Deus, somos espíritos, nós em algum momento vamos estar pelo caminho do mal, mas nós não somos maus. Deus não ia criar espíritos maus. Nós é que desviamos, mas é momentâneo, é temporário. Em algum momento vai haver esse estalo. Aí vem o amor, ou vai ser pelo amor, ou ainda, como ainda estamos ainda nesse processo de evolução, ainda imperfeito, como somos, melhor dizendo, nós geralmente acordamos pela dor. Então, muitos usam da inteligência para manipular esses fluidos para o bem e para o mal, em benefício próprio, para conquistar, para seduzir, para enganar, para criar uma legião de seguidores. E isso nós temos líderes no âmbito da religião, os líderes religiosos, os líderes políticos, os líderes sociais. Nós temos um grande exemplo. O nazismo, onde o nosso irmão, pelo seu poder magnético, ele manipula através dos fluidos e manipula aqueles irmãos carentes, aqueles irmãos sem conhecimento, os menos esclarecidos, e começam a segui-lo. E aí a história está aí para comprovar o que ocorreu. Quantas e quantas mortes. Certo? Então, o profeta, ele tem duas missões: a de advertir e a de esclarecer a humanidade. Então, o profeta, os verdadeiros profetas, os missionários, os enviados por Deus, eles têm essas duas missões, de advertir e de esclarecer a humanidade. E aí nós lembramos da lei do progresso. Quando, no final do texto, é dito que o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Por isso que é importante, importantíssimo, essencial para nós a reforma moral, essa reforma íntima. Porque nós temos que colocar em prática os ensinamentos e os exemplos do Cristo, que deixou para nós há mais de 2000 anos. Mas nós ainda teimamos em fazer o contrário, porque ainda temos dentro de nós os resquícios fortes do egoísmo, do orgulho, da inveja, da ambição, do ódio, do rancor. Consequentemente, os verdadeiros missionários de Deus são humildes, são discretos e que não buscam a autopromoção. Não precisam estar se autopromovendo. Não precisam se mostrar.
Consequentemente, vem a ordem moral. Nós temos que, aquela frase que diz, que eu ouvi muito na minha adolescência, uma música dos Engenheiros do Havaí, quando Humberto Genskin fala que faça o que eu digo e não o que eu faço. Essa frase cai por terra, porque eu tenho que dar exemplo. Eu não posso só dizer fulano, ciclano, faça dessa forma, mas não faça o que eu estou fazendo. Eu tenho que mostrar para A, para B e para C, para o universo, que eu é que tenho que mudar. E essas mudanças se dão através dos exemplos. Imagina só, Jesus nos mostrando, nós ainda desviamos os nossos caminhos, onde o nosso Pai Celestial, Ele nos oportuniza as várias existências na matéria para que possamos reparar os erros de outrora. Então é muito importante que nós possamos dar o exemplo. Não é só falar, é fazer o que eu digo e o que eu faço, mas o que eu faço de forma que engrandece a minha moral. Então, meus irmãos, esses falsos cristos e falsos profetas, eles vão diminuir à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos adquirindo conhecimento. E a própria ciência também. Então, essa difusão dos conhecimentos vem a desacreditar os falsos cristos, os falsos profetas. E é exatamente por esse conhecimento que o número desses falsários, vamos assim falar, diminui. Ou seja, vai diminuir à medida que o homem se esclarece. Então precisamos estudar, precisamos aprender e precisamos colocar em prática o amor. Precisamos retirar de nós todas essas maledicências. É difícil, mas não é impossível. E também não vamos fazer isso só nessa existência. Mas nós temos que procurar retornar à pátria espiritual melhor do que quando viemos. Já é um salto bem grande. Então, necessitamos aprender, termos o conhecimento, todo o esclarecimento e colocar em prática os ensinamentos e os exemplos do Cristo. Então, é esta a mensagem que temos hoje dessa leitura do Evangelho. Quero agradecer cada um dos que aqui estão conosco, os amigos, os irmãos, aqueles que ainda irão assistir, e que possa ser feita uma reflexão. Cada um de nós. Eu sou o que falo, sou o primeiro a escutar. Então eu necessito dessas mudanças também. Nós estamos num grau evolutivo. Nós somos iguais. Mas nós precisamos nos melhorar a cada instante, a cada momento. Deixar de praticar as situações ruins que praticamos ainda há pouco, praticamos ontem. Nós devemos praticar de forma diferente. Por isso
o meditar, o silenciar. Então, meus irmãos, vamos finalizar este nosso encontro, fechando os olhos, agradecendo novamente a Deus, a Maria, a Jesus, aos nossos mentores espirituais e a todos os irmãos superiores e benfazejos que estão conosco. E pedindo que o nosso irmão, através do seu magnetismo, e Nossa Mãe Maria, com seu manto sagrado, envolva todo o universo, envolvendo todos os seres, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, confortando os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, envolvendo em luz e amor, para que possam, ao despertarem, compreender e entender o processo. Assim como os nossos irmãos que aqui ficaram com os corações enlutados e que muitos se revoltam contra o nosso Pai Celestial. Que possam ser envolvidos com toda a luz do Mestre e que possam compreender e entender também o processo. Envolve os nossos irmãos que se encontram angustiados, aflitos, depressivos. Os nossos irmãos que não têm um pão de cada dia, que não têm uma moradia, que não têm um trabalho, um emprego, um meio de transporte. E agradecemos por termos tudo isso e pedimos perdão por ainda reclamarmos. Envolve os nossos irmãos que se encontram nas prisões, os nossos irmãos que se encontram enfermos, os nossos irmãos políticos, envolve os nossos irmãos idosos, principalmente aqueles que estão desamparados por seus familiares e vivem em casas de acolhimento, os nossos irmãos que se encontram em hospitais psiquiátricos, envolve os nossos irmãos que não suportaram as suas provas e aniquilaram suas vidas através do suicídio. Envolve, Mestre e Mãe, os nossos irmãos encarnados que se deixam potencializar pelas ideias suicidas. Envolve os nossos familiares, amigos e desafetos encarnados e desencarnados. Gratidão. Meu abraço, meu beijo fraterno. Quanta alegria estarmos juntos. Quanta alegria, quanta satisfação de podermos falar da palavra do Cristo. Mas seremos bem melhores se compreendermos, entendermos e colocá-las em prática. Muita luz, muita paz, que o Mestre amado ilumine todo dia, todo o nosso dia. Abraços.